Eu te explico toda quarta-feira, um vídeo novo no canal. A pergunta de hoje não é de ninguém que tenha me perguntado, senão de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio Ben Israel. Sensacional. Olha só o que ele pergunta. Se o rei Salomão, ele era o homem mais inteligente de todos os tempos, como está escrito inclusive em Melachim Aleph, no Reis 1, no capítulo 5, dos versículos 9 até 11, se ele era o cara mais inteligente de todo mundo, então como é que ele não inventou a internet? Por que ele nunca inventou o telefone? No caso, ele fala telégrafo e navios a motor, né? No caso. A gente usa, por termo de hoje, avião, internet, tudo que a gente tem de modernidade, o iPhone e tal. Por que ele não inventou nada disso? É uma pergunta genial do Sefer Imre Biná, do livro do Ben Israel chamado Imre Biná. Foi uma pergunta que trouxeram para ele e ele respondia tal. Até essa pergunta eu achei assim, sensacional. Porque de fato, já pararam para pensar? O rei Salomão é conhecido por toda a sua sabedoria gigante. Já resolveu vários casos. Era basicamente muito melhor do que um Sherlock Holmes. Pegava, discutia, não sei o que, encontrava tudo. Ué, realmente, uma pessoa tão inteligente assim, mete a cara e descobre sobre radiação, descobre sobre tantas coisas poderosas e tudo. Por que ele não se dedicou a isso? A resposta do Ben Ishai foi muito boa. Foi uma lógica dele que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte: me parece que é óbvio que ele sim teria condição e sabia como criar esses mecanismos, como a internet, o avião, tal, não sei o quê. Por que ele não queria fazer isso? Olha só, genial o que ele fala. Ele viu por Ruach HaKodesh, por Espírito Divino, que a gente pode falar de uma centelha de profecia, que o que acontece? Israel naquela época estava o quê? Estava a época mais rica, mais próspera. Não tinha um pobre na época que o rei Salomão era rei. Não tinha isso. Então o que isso vai gerar no resto do mundo inteiro? Cobiça, ambição. Fala, eu quero isso para mim. Então, o rei Salomão falou, cara, imagina só se eu invento agora uma coisa chamada telégrafo, ou telefone, ou a gente pode falar internet, tudo na mesma via, né, de pensamento. Se eu faço isso, o que eu faço? Eu estou encurtando o mundo, conceito de globalização. Ao eu fazer isso, eu estou colocando a terra de Israel em risco, porque as pessoas vão vir, os outros povos vão querer vir para aprender ou para não sei o que, vão criar armas de guerra com aquilo, provavelmente, é uma maneira muito mais fácil de você se conectar e, obviamente, o ser humano, a índole dele, a natureza dele é ir para guerras e dominação, e isso vai gerar o quê? Um conflito com o meu povo. E, portanto, eu prefiro não criar isso. Isso também justifica porque ele não fez navios a motor, e, obviamente, a gente também leva a crer em relação a carros, em relação a avião, mesmo conceito. Você está encurtando uma distância que era grande. Se naquela época já tinha, sim, guerras locais, imagina se fosse uma guerra com um país muito maior, um país muito mais longe e tal, a partir do momento que eles descobrem e eles patentiam a mesma sabedoria, o mesmo mecanismo tal de construção de armas. Isso seria um grande problema. Rei Salomão, aí sim você vê a maior prova de que ele era um gênio para a época dele, foi o fato dele preferir ficar longe disso e realmente deixar prosperar aí já toda a riqueza de Am Israel.